Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Pod Papo, aqui nesse lindo estúdio PodTech. Estamos aqui eu, Raquel, Lu e Wagner para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, procura de emprego e desenvolvimento profissional. Wagner, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Em seguida, a gente vai fazer algumas perguntas que são dúvidas nossas e das pessoas que acompanham a gente. Legal, pessoal. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Uma honra. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Wagner, tenho 46 anos de idade. Estou no ramo da indústria, né, bens de consumo, já fazem 28 anos. Comecei a carreira como estagiário, lá atrás, segundo ano de faculdade, sem ter muita certeza para onde eu queria ir. E a carreira foi acontecendo, né, ao longo do tempo. A minha experiência sempre foi em comércio exterior, e aí no meio da carreira eu saí para algumas áreas de projetos, transportes, distribuição, mas a minha área de atuação sempre foi com logística internacional, comércio exterior. E em algum momento da carreira eu descobri que eu gostava de gente, né, um pouco mais do que a maioria das pessoas, e aí os meus gestores também começaram a perceber que eu gostava muito daquilo e começaram a me desafiar, dar um probleminha um pouco maior para resolver, de equipe, uma coisa um pouco mais... Aquele que ninguém queria resolver. Aquele que todo mundo se esquivava, ele usava esse laboratório comigo, e isso me fez perceber como que é importante, né, cuidar de pessoas, porque quando a gente se propõe a cuidar de alguém, a gente precisa também de alguma forma se reinventar e buscar se conhecer melhor, né? Porque eu costumo dizer que ninguém dá aquilo que não tem. Então, primeiro você precisa se preencher de algo que você quer transbordar para uma pessoa, seja na vida, seja na carreira. E no mundo corporativo eu comecei a gostar disso e comecei a me desenvolver nesse sentido. E consegui, ao longo da carreira, ajudar algumas pessoas, ou pelo menos fazer algumas perguntas que ninguém tinha feito para elas ainda, né? Que eu acho que a mentoria vai muito disso, de você fazer uma provocação no momento correto, de uma forma leve, mas que a pessoa pense um pouco, né? Que ela reflita quais são as renúncias, quais são os sims e nãos que ela tem ali para lidar diante de determinada decisão. E eu venho fazendo isso nos 10 anos mais recentes e confesso que eu tenho gostado bastante, assim, de me desenvolver e ajudar as pessoas também a se conhecerem melhor, né, no mundo corporativo. Bom. Wagner, queria começar com uma primeira pergunta. Pensando hoje em os jovens que estão começando a carreira, que estão iniciando aí no mercado de trabalho, quais são as principais diferenças que você enxerga no perfil dos iniciantes de carreira de hoje para quando você começou a sua carreira? Olha, é uma boa pergunta. O mundo está bem diferente, né? E as pessoas, elas também acompanham essa evolução. Então, quando eu me transporto, né, para os tempos atuais, né, com a mentalidade que eu tinha lá 28 anos atrás, e faço o mesmo com as pessoas de hoje, né, para esse passado, eu vejo que hoje em dia o perfil das pessoas, ele está muito mais preocupado com a carreira, realmente, com os valores da empresa. São pessoas que chegam com um grau de informação muito maior do que a gente tinha na nossa época. Mas é interessante como essa geração, apesar dela ter muita informação, ela muitas vezes é um pouco mais superficial. Ela é rasa. Ela é um pouco mais superficial. E isso faz com que a nossa época a gente tinha mais receios, né? A gente começava com um pouco mais de medo, a gente fazia escolhas um pouco mais contidas. Hoje eu vejo que os jovens, né, no início da carreira, eles têm, tô falando do mundo corporativo baseado em grandes empresas, que é o mundo corporativo que eu conheço. Óbvio que essa realidade ela pode ter vieses diferentes, dependendo da empresa e do tamanho, do porte que você está atuando. Mas eu vejo que os jovens, eles têm uma determinação diferente. Eles vêm determinados a não fazer algumas renúncias, né? A não
enfim, eles não se sujeitam a qualquer ambiente. Então, não é só dinheiro, não é só carreira, não é só ascensão, não é só aprendizado. Então, eles têm uma mente muito mais evoluída para esse discernimento daquilo que eles querem. E isso fica um jogo muito mais interessante para quem está se submetendo a uma posição e também para as empresas serem atrativas para esse novo público, né? Para esses jovens. O Wagner, eu tenho uma pergunta em relação a esse contexto que você colocou. Você está falando de pessoas que já fazem parte da empresa e estão procurando recolocação dentro da empresa, ou pessoas que vêm do mercado para participar de algum processo seletivo dentro da empresa? Ou as duas coisas, esse perfil descreve esses dois cenários? O meu perfil está mais falando do primeiro emprego, da pessoa que vem procurar um primeiro emprego, aquele primeiro contato com o mundo corporativo. Essa segunda situação que você comenta, muitas vezes a pessoa já tem uma bagagem, porque ela adquiriu um pouco dessa bagagem nesse lugar onde ela estava, e muitas vezes ela sai por motivos variados. Ela pode não ter se dado bem num contexto, na cultura. Hoje em dia a cultura pesa bastante. Eu percebo que cada vez mais essa questão do alinhamento de valores. De valores dela com a empresa, né? Exatamente, isso conta bastante. Mas tem também aquela pessoa que, em um momento da carreira, ela quer ascender. Ela quer mais grana, ela quer notoriedade, ela quer um ambiente menos hierárquico e mais funcional, onde ela consiga ter mais liberdade ali de expor ponto de vista, enfim. Às vezes fazer um crescimento lateral. Muitas vezes a pessoa não se sente valorizada num lugar para querer um aprendizado lateral e se tornar um pouco mais robusto ali numa situação, em alguma tarefa, e ela encontra esse ambiente mais propício numa outra organização. Então, mas assim, eu estava falando realmente daquele primeiro passo, né? Naquele primeiro contato ali com o emprego, com o mundo corporativo. Você trouxe uma frase que você percebe que existe uma resistência para algumas renúncias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque no consultório, quando eu trabalho o plano de carreira, por exemplo, primeira coisa que aparece para mim, eu não sei se você tem essa experiência, trabalhar home office. Eu tenho pacientes que não aceitam, não importa qual seja a proposta financeira salarial. Se tiver que ir presencial para a empresa, é o primeiro critério de exclusão para eles. Eles não aceitam ter que ir presencial. Ou os pacientes que já estão no mundo corporativo, já estão na empresa, mas daí tem a promoção. É uma urgência que em 6 meses eles querem ser promovidos e eles querem outro cargo, mas isso é a minha experiência dentro do consultório, ouvindo os pacientes. Como é que é a sua vivência? Como é que é a sua visão com relação a isso? São bons pontos, eles sim estão presentes. Eu vejo que essa geração, né, a geração mais jovem, elas dão um valor demasiado ao home office, mas eu acredito que isso é muito porque a falta de experiência, né, a vivência pandêmica, que ela trouxe uma transformação comportamental muito grande. Sim. Em todas as pessoas. Verdade. Eu tenho até uma tese que eu acredito, Wagner, acredito que quem sofreu mais foram os jovens e os idosos. Porque a gente que está nesse meio do caminho, invariavelmente a gente precisa se virar nos 30 e aprender a dançar a música com mais flexibilidade. Uhum. Mas os jovens, né, que durante a pandemia estavam ali concluindo o seu ensino médio e começando a ingressar na faculdade, que é esse público que a gente está conversando um pouco mais sobre eles são um público muito mais introspectivo, na sua grande maioria. Eu não estou falando que na totalidade, porque tem os outliers, tem as pessoas que têm uma criação diferente, que já têm uma aptidão diferente, mas a sua grande maioria, eles têm um acento muito mais introspectivo, muito mais
de discado, que de falar, né, de ter esse contato que nós fomos acostumados com eles. Eu costumo dizer que é porque eles estavam trancados na hora da virada da chave. Exatamente. Sim. Porque se você pergunta para mim, eu gosto de alguns dias ter um home office por uma questão de mobilidade urbana, de você ter um dia mais light, onde você consegue ter uma flexibilidade maior para resolver temas pessoais e não ter o deslocamento. Um dia para você se dedicar mais ao exercício físico, porque você tem mais tempo para você. É isso, mas eles têm essa análise muito mais de introspecção. Eles acreditam ser mais produtivos nesse ambiente totalmente remoto. É uma questão de ponto de vista, né? O meu ponto de vista é diferente. Por quê? Porque eu aprendi que no mundo corporativo, muito mais do que você saber fazer alguma coisa, e eu não estou falando que não é importante a técnica, ela é sim, porque ela te leva a um resultado, você precisa entregar aquilo, mas é muito mais de como você gera influência, como você se conecta com pessoas diferentes e consegue agregar valor com menos julgamento, com mais colaboração, com mais empatia. Então eu vejo que o mercado ele ainda tem esses traços muito diferentes, e isso é um desafio para as empresas também, para os líderes, porque combinar esses perfis, porque tem empresa que costuma ir muito para um lado, né, essa questão de menos etariedade, e ela acaba tendo lacunas importantes de relacionamento, e isso ao longo do tempo gera questões de engajamento, né, gera alguns bloqueios organizacionais, porque essa mescla ela é positiva. Eu acho que a nova geração com old school, né, eu vou chamar a gente de old school. Eu me sinto super old school. Fale por você. A gente Eu me sinto old school. a gente precisa combinar. Sim. Essa mistura ela traz uma potência diferente para as organizações e para essa combinação de perfis também. Eu acho ótimo, porque o home office você consegue desempenhar e trabalhar bem a parte técnica. O presencial foi o que você trouxe. A gente trabalha muito relacionamento, trabalhar em equipe, porque você fica isolado dentro de casa, somente você e o seu computador se relacionando, ou até o relacionamento via tela, por alguma chamada, enfim. Mas no dia a dia, você trabalhar o relacionamento, você entender todas as dificuldades, a comunicação, a fala, o que às vezes o outro vai ter que seguir o escopo do outro e não o seu. Então, essa flexibilidade com o outro perde-se muito quando você está 100% home office, né? Exatamente. A gente perde o valor humano. Exato. É super importante, por exemplo, você tem que fazer uma análise de um relatório, montagem de uma apresentação, ou seja, coisas que você precisa ficar muito mais concentrado. Em casa funciona. Em casa funciona e funciona bem. Eu ia falar, o telefone não toca, mas ele não toca em lugar nenhum, né? É só a mensagem que chega. Então, eu falo, não vai ninguém na sua mesa o tempo todo interromper um pensamento, né? Você, via de regra, consegue cadenciar o seu dia. Tantas horas eu vou me dedicar a isso, tantas horas aquilo. Então, para essas atividades é um ambiente muito propício. Agora, quando eu estou no escritório, por exemplo, hoje foi um dia que eu fui até o escritório. É um dia que você resolve problemas tomando um café. É um dia que você chama uma pessoa que você acaba não tendo tanto relacionamento ali naquela correria, mas para convidar para almoçar, saber como é que está um projeto, como é que está uma iniciativa, né? A gente brinca que são fofocas corporativas, né? Mas que te geram conteúdo, né? Que faz você perceber um problema também, onde você pode fazer uma oferta de valor e ajudar, né? E isso cria essa relação, né? Muitas vezes você não tem um propósito direto de estar com aquela pessoa, mas você, gerando essa empatia de querer saber um pouco mais do dia dela, aquilo que está pegando, aquilo que está apertando, e fazendo uma oferta, você gera uma conexão diferente, né? E eu vejo que isso é rico. A conexão é diferente. Não, e que seja um almoço só para falar de futebol, né? Exato. Porque às vezes no home office vocês se encontram para falar sobre determinado projeto, determinada demanda. Mas daí na hora do almoço, não necessariamente vocês vão falar sobre algum assunto da empresa, você né? pode trazer outro assunto e gerar empatia com a pessoa da mesma forma. Você consegue conhecer, você derruba algumas barreiras e você consegue conhecer a pessoa por trás daquele crachá. Sim. Que eu acho que é super importante.
Eu acho que eu sou old school também. Então eu acho que o ideal seria um equilíbrio. Como as empresas geralmente estão mantendo ainda hoje. Mas eu já ouvi depoimento de pessoas que preferem ir para o escritório, porque não tem uma estrutura montada dentro de casa para fazer um home office. Imagina você que mora com a sua esposa e 2 filhos pequenos em casa. E você tem que ficar conectado, concentrado, participar de uma reunião. Fica bem difícil você fazer isso com cachorro passando, filho te chamando. Interfone que toca. Exatamente. Porque tem entrega. Alguém fazendo reforma no andar de cima. Sim. Então, tem o ônus e o bônus de tudo. Sim. E esse é só mais um cenário onde isso se aplica, né? Exatamente. Verdade. Eu tenho uma pergunta pra você, Wagner. O que você faria se estivesse procurando emprego hoje, pela primeira vez? Qual que seria a sua primeira dica? Você procurando emprego. Primeiro emprego. Tem que ser perto de casa. Afinal de contas, deslocamento em São Paulo é o problema. Eu fiquei num berço esplêndido por 22 anos. Uau. Né? Quando eu comecei a trabalhar, eu ainda morava com os meus pais e a empresa, ela estava a exatos 1,7 km da porta da minha casa. Tava pra ir de bike. Eu ia a pé, por muito tempo eu fui a pé, carona, enfim. E quando a empresa deu o computador para levar numa mochila, aí aquele caminho ficou um pouco mais perigoso e aí eu ia de transporte público, né? Mas brincadeiras à parte, eu vejo que o nosso dia ele precisa ser cadenciado para qualidade de vida, né? E qualidade de vida, ele é sim você fazer exercícios físicos, mas é também você fazer uma higiene mental, uma leitura, uma meditação, enfim. Aí cada um sabe aquilo que melhor satisfaz. E quando você se imobiliza muito tempo no trânsito e você não tem, por exemplo, o benefício de ter um transporte fretado que a empresa te proporciona, você acaba imobilizando muito do seu dia. Então, eu vejo que isso, para mim, Wagner, faz a diferença. E cada vez mais está difícil de você andar até períodos mais curtos, né? Dependendo se aquilo é fluxo, enfim. Então, eu vejo que estar próximo, né? E o estar próximo também passa por essa questão do home office, que é uma polêmica, mas a maioria das empresas tem o modelo híbrido, então isso também ajuda, é uma parte de mobilidade urbana. Eu vejo isso, eu vejo também a questão de cultura e valores. Se isso tá alinhado com o que você pensa. Se isso tá alinhado com o que eu penso, e eu confesso que na época que eu comecei a trabalhar, eu não olhava isso. Ninguém olhava, eu acho. Quem é old school não olhava. Exato, eu vejo que a minha geração, ela tinha uma preocupação muito em estabilidade. Porque nós vimos isso com os nossos pais, de uma certa forma. Você tinha um caminho ali mais ou menos trivial dentro de uma empresa, onde você obedecendo uma hierarquia e fazendo as coisas corretamente, você teria, né, o seu espaço ao sol, e se você se dedicasse um pouco mais, você teria uma ascensão. Invariavelmente era isso que acontecia. Só que o mundo mudou demais. Se nós pegarmos os 20 anos mais recentes, tem um monte de sigla, né? Mundo Bunny, Mundo VUCA, mas eu comento que o mundo ele girou 360 graus, assim, algumas vezes. Tanto do ponto de vista tecnologia, do ponto de vista relacionamento, do ponto de vista das empresas se preocuparem e darem mais valor a umas coisas que no passado não eram valorizadas. Então, eu vejo que essa questão de cultura é um ponto bastante alto e que isso ajuda você a dar esse um pouco mais. Porque quando você se entrega, né, é como se fosse um relacionamento seu pessoal. Quando você combina em muitos aspectos, e você não vai combinar em todos porque não existe lugar perfeito, e nós também não somos perfeitos. Mas quando você tem uma combinação mais harmoniosa para muitas dessas premissas, que às vezes são inegociáveis para a gente, você fica num ambiente de muita tranquilidade. Tranquilidade para propor, tranquilidade para criar, tranquilidade para se reinventar, porque é um ambiente onde você também
pode ter mais facilidade de fazer uma autorreflexão em alguns momentos da carreira. Uma vez eu ouvi de um mentor que a gente não deve romantizar a carreira. E eu não concordo muito com isso. Porque eu vejo que em alguns momentos da nossa carreira, seja por questões pessoais nossas, seja por uma questão da empresa, a empresa também, e nós passamos por altos e baixos, eu vejo que a gente precisa daquele romantismo do primeiro momento ali, do primeiro amor, do primeiro contato com a empresa para a gente conseguir gerar força para colocar a gente adiante. Mas isso é meu, é a forma com que eu vejo e para mim tem dado resultado. Então, eu acho que cultura é um ponto muito alto hoje em dia. Então, mobilidade, faz próximo do trabalho, a cultura, porque daí você encaixa. Exatamente. Deixa eu botar uma pimentinha aí nessa sua resposta. Vai se der. Porque assim, esse é o mundo ideal. Sim. Se você está procurando emprego, você define um critério alto, o sarrafo lá em cima. Eu só vou trabalhar em empresas perto de casa que estejam totalmente compatíveis com os meus valores. E home office, por exemplo. Mas às vezes você não consegue encontrar essa empresa. Uhum. E aí o que uma pessoa que está procurando emprego, primeiro emprego, ou está em formação, ou acabou de se formar, deveria fazer? O que o Wagner de 28 anos atrás, hoje faria para tentar superar essa barreira? Olha, é uma pergunta excelente. Eu nem sei se eu vou conseguir responder ela de uma forma adequada, tá? Aqui pode papo, então pode ser. Quem sabe faz ao vivo. Quem faz ideia. Mas eu vejo que aí a gente tem que ir para um lado um pouco mais prático da coisa. O que essa empresa pode oferecer para sua carreira? Como que as pessoas que começaram nessa empresa há 2, 3 anos atrás, como que elas estão hoje? Porque eu vejo que é um tempo, assim... aceitável, vai. Aceitável, e é um tempo que vai te ajudar de forma consistente a entender esse meio ambiente. Porque aquele trampolim muito rápido de um ano e pouquinho, talvez ele te dê uma falsa realidade. Talvez você veja você tenha do seu lado pessoas muito boas e que vão te ajudar nesse curto espaço de tempo a ter uma opinião um pouco mais formada. Às vezes não. Às vezes você vai ser exposto a um contexto contraditório e você é inexperiente e você não vai ter habilidades para discernir. Então, eu olharia um pouquinho para trás nesses 2, 3 anos e ver como que essas pessoas estão nesse contexto organizacional. Ou pelo menos a maioria delas. Mas então você entraria numa empresa, mesmo que não preenchesse todos os requisitos que você gostaria, para sentir, então se daria um prazo para sentir se aquilo lá faz sentido para você ou não, como carreira. E tentar de uma forma paralela a esse primeiro sim, a entender se você conhece alguém desse contexto organizacional. Seja diretamente, seja indiretamente, para você também ter esse grau de proximidade e conversar um pouco com essas pessoas, né? Saber como elas estão se sentindo. Então, eu tentaria fazer isso, explorar um pouco mais, né? Tentar chegar a alguma pessoa que está num momento de sucesso ou nem tanto sucesso, mas que ainda quer acreditar na empresa, para você investigar um pouquinho. Exato, para você ter um pouco mais de massa crítica, né? Mesmo na sua imaturidade profissional e corporativa, mas para você fazer as suas perguntas ali para aquela pessoa. Você deu 2 exemplos, a distância e a cultura, como 2 pontos essenciais. O valor do seu tempo, o seu salário, você não colocou como um ponto para você tomar decisão. Você acha que não é tão importante o valor de entrada de carreira hoje no mundo corporativo? Olha, eu vou falar o que eu falo para minha filha e o que eu falo para os jovens que me dão liberdade ou me acessam para isso, tá? O começo de carreira é muito perigoso você se preocupar com a questão financeira, tá? E é óbvio que existem casos e casos.
De novo, estou falando de um grupo da sociedade que busca emprego numa empresa de médio para grande porte. Estou falando de pessoas, né, que estão aí num nível acadêmico. Então, eu estou falando de um grupo não seleto, mas talvez aquele recheio da sociedade. Eu acho perigoso se preocupar com a questão financeira, porque muitas vezes você pode deixar de olhar para um ambiente que vai te dar um aprendizado super rico, em termos de cultura, em termos de gente, em termos de áreas, da forma com que a empresa está organizada, se você olhar por um viés financeiro. Até porque se a gente está falando de empresas muito semelhantes, a Bolsa Auxílio, eu nem sei se chama mais isso, mas na minha época o salário de um estagiário era a Bolsa Auxílio, eles são muito compatíveis, né? O pacote de benefícios das empresas também é muito compatível. Então, eu convido as pessoas a não terem essa preocupação de início, porque senão ela pode ser um peso desnecessário para esse começo de carreira. Tá? Ela pode fazer uma escolha errada. Ela pode fazer uma escolha errada. Vai chegar o momento de que, com mais maturidade, né, e com mais elementos para discernir, ela vai poder entender essa questão monetária. Até porque ela está se formando ainda, né? Então ela... Exatamente. Pensando que é o recheio, ela não necessariamente precisa ajudar em casa. Exatamente. Então isso não necessariamente vai pesar tanto o salário dela. E na troca, né? Eu acho que também é um ponto de vista válido. Você está entrando numa empresa que vai te ensinar muito mais do que você vai contribuir com o seu conhecimento, que é quase nada no começo de carreira. Só tem a boa vontade, né? Normalmente você tem a boa vontade. E para mim acho que são caminhos diferentes, né? A hora que você foca no salário, no dinheiro, você não foca na sua carreira, porque eu acho que o salário acaba sendo uma consequência da sua carreira. Quanto mais você se empenha, quanto mais você desenvolve a sua carreira, o salário é o resultado, né? Agora eu vejo muito, eu falo isso porque lá no consultório eu vejo que eu tenho pacientes que R$100 é dinheiro o suficiente para trocar de empresa. E aí o foco, eu percebo que é exclusivo o dinheiro, ele não está preocupado na carreira. Ele não analisa se a outra empresa, ele vai ter maior condição de crescer profissionalmente, se ele vai aprender muito mais. É R$100. R$100 é todo o valor e a importância máxima da decisão. Então isso é perigoso, eu concordo 100% com o Wagner. Tem tudo para sair muito mais caro do que R$100 essa troca de emprego. Mas agora eu queria puxar a sardinha para o meu lado. Wagner, eu também sou mentora de psicólogos, então eu ajudo psicólogos a escalarem as suas clínicas, aumentar o faturamento. Eu queria entender de você, já que você, no comecinho, a sua primeira fala foi que você é mentor, qual que é o papel de um mentor dentro do mundo corporativo? Olha, eu vejo que o papel do mentor, ele precisa aprender a fazer as perguntas corretas, sem direcionar, sem gerar nenhum viés. Isso que eu ia falar, sem gerar viés, porque senão ele vai direcionando para o que ele quer ouvir. Ele precisa fazer as perguntas corretas para que a pessoa, né, para que o mentorado, ele consiga visitar lugares, né, do pensamento, até mesmo do coração deles, que por algum motivo, por uma falta de coragem, por uma imaturidade, por estar às vezes um pouco disperso e distraído, ele não está conseguindo chegar naquele lugar, né? Então eu vejo que principalmente é fazer as perguntas corretas, é você ter um grau de conexão com aquela pessoa, porque acontece muitas vezes de pessoas pedirem uma mentoria, mas ela não tem a menor conexão com você. E não faz sentido. Não faz sentido. Ao passo que eu acredito que uma pessoa que esteja completamente inserida no seu dia a dia, você talvez não consiga agregar tanto valor como um mentor, mas se ela também estiver muito distante, eu acho que esse combinado ele fica um pouco difícil. Então tem que ter uma sinergia. Tem que ter uma sinergia. Tem que ter... eu acho que tem que ter alguma conexão. Essa pessoa tem que
ter visto alguma coisa que chamou atenção, você como mentor tem que ter visto algum potencial nessa pessoa, ou mesmo algo que não seja positivo, mas que você entenda e queira provocar uma correção para aquela pessoa conseguir trilhar um caminho melhor na carreira. E muitas vezes é isso que aconteceu comigo. Eu acabava vendo pessoas onde eu via um talento muito grande, mas que para alguns líderes aquilo estava oculto. Então eu num momento, isso já faz bastante tempo, eu acho que talvez uns 13, 14 anos mais ou menos, eu ficava filmando um rapaz da empresa. Eu achava muito interessante a forma com que ele lidava com alguns problemas. E um dia eu fui conversar com o gestor dele, né? E eu falei, poxa, você tem um funcionário assim assado, eu queria um dia poder trabalhar com ele no meu time. E ele falou assim, leva a hora que você quiser. E ele falou de um jeito assim, até um pouco pejorativo, né? Eu achei que ele estava brincando. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, não. E me explicou um pouco, né? A pessoa não estava muito compatível ali com o perfil da área, da posição, enfim. Talvez não tinha uma análise 360 graus bem formulada. E eu falei, tá, numa primeira oportunidade eu vou levar sim. E em seguida aconteceu de ter uma oportunidade. E foi muito bacana isso, por quê? Porque eu estava certo em alguns pontos, errado em outros, mas a gente conseguiu juntos trilhar uma carreira super... onde ele se tornou muito mais protagonista do que ele estava naquela posição. Você enxergou um potencial nele. Exato. Era um diamante bruto que você aprende, a mentoria é isso, né? Lapidar esse diamante para que a outra pessoa se descubra muitas vezes também, né? Exatamente. Aí nessa ocasião ele veio para o time, ele não ia se reportar diretamente para mim, então isso garantiu aquele distanciamento que eu acho positivo para essa questão da mentoria. E ele saiu assim, em 5 anos, ele saiu de uma posição de analista para uma posição gerencial, não mais nesse contexto. Mas eu acho que foi um momento assim, que foi um divisor de águas, né? Onde eu fui muito claro em alguns pontos eu abri até porque essa movimentação tinha acontecido, né? E eu vi nele uma maturidade e um apetite por saber essa real, né? Aquilo onde ele deveria mudar. E a gente se fala até hoje, ele já faz muito tempo que está em outras organizações, mas é um momento, né, que você, com a experiência, você percebe, por isso que eu falo que gostar de gente, você precisa, é que nem evangelizar, você precisa estar disposto para fazer isso e em qualquer lugar. Qualquer momento também. Em qualquer momento. E foi um momento que eu pesquei uma situação, já conheci um pouco, decidi, né, dar esse passo, né, até um pouco ousado de falar com o gestor, mesmo sem ter uma vaga, porque senão eu acho que ele ia ficar numa situação bastante difícil até de dar continuidade na carreira dele dentro da empresa. Então, são alguns casos. Salvou um. Eu brinco que eu também já salvei alguns, mas você salvou um. Então, assim, e isso que você comentou é importante, porque se uma preocupação eu não tenho, que é com o volume, eu tenho preocupação com qualidade. Por isso que às vezes eu acho que se não existe conexão, eu prefiro renunciar. É que nem feedback, né? Quando a gente abre aquela questão de avaliação de performance na empresa, quando você passa a ficar muito conhecido, você acaba recebendo inúmeros pedidos de feedback. E às vezes eu olho e falo assim, puxa, eu não consigo falar dessa pessoa. Às vezes é até preferível que você tenha exemplos negativos, né, construtivos, do que você não conseguir falar. Então, assim, eu sou muito tranquilo em dizer, olha, desculpa, mas eu não consigo. Talvez vamos se aproximar nesse próximo ano para que no outro eu consiga ter massa crítica, né? E eu não seja vazio, né? E às vezes eu posso cometer uma injustiça tentando, né, fazer alguma coisa ali para agradar. Então eu vejo que eu não me preocupo com quantidade, mas eu me preocupo com a qualidade daquilo que eu estou fazendo. E a minha mentoria, eu nunca vou falar daquilo que eu penso, que eu acho, né? Eu uso sim a minha experiência, aquilo que eu vi dar certo e o que eu vi não dar certo, mas eu gosto muito de usar a literatura.
oferecer alguns livros, né? Saber da pessoa também o que ela já leu, o que ela está disposta a ler. Porque eu acho que quando você lê e você usa até uma parte da mentoria para fazer uma resenha crítica de alguns temas, primeiro que você vai para o mesmo lugar daquela pessoa. Junto o nível, né? Exatamente. Então, eu costumo fazer essa mescla e geralmente é positivo. É positivo. O conselho que eu dou para você que está nos assistindo: tenha um mentor, seja um mentor de carreira, profissional, um mentor espiritual, porque o mentor sempre vai fazer perguntas para que você acesse o conteúdo que existe dentro de você e que muitas vezes você nem sabe que está dentro de você. Mas eu acho que é um caminho, é um abre-portas de todo o conhecimento interno que às vezes a pessoa não tem a menor ideia do que ela possui, de todas as capacidades e habilidades. Uma perguntinha para vocês dois, mentores. Como alguém procura um mentor e foge de furadas? Porque eu imagino que tem muitas pessoas que se denominam mentores e às vezes não tem muito a agregar. Existe alguma dica que vocês podem dar para que a pessoa procure um mentor de verdade? Um perfil, uma característica específica e seja mais assertivo nessa escolha? Eu diria indicação, currículo, contra fatos, não argumentos. Então é só olhar o histórico da pessoa mesmo. Olha, eu vou dar uma dica aqui, que talvez seja uma dica mais minha, né, daquilo que eu olho. Eu não gosto de fazer julgamento de valor. Eu acho que não existem pessoas exclusivamente erradas. Eu acho que as pessoas... existe a pessoa certa, no momento certo e num lugar apropriado. Por isso que essa pergunta de como tentar fazer essa triagem, ela é importante. Porque hoje, que ferramentas que você tem para buscar um mentor? Em ferramentas digitais. Então você vai atrás de uma mentoria específica no Instagram, ou você usa o LinkedIn para entender um pouco mais de como aquela pessoa está desenvolvendo carreira. Eu vejo assim, você primeiro deveria olhar como essa pessoa que é o seu possível mentor, como que ela está desenvolvendo a carreira dela. É uma carreira mais técnica? É uma carreira mais transversal? É uma carreira que ascendeu muito rápido? Tem que ter alguma conexão com aquilo que você está esperando para que seja uma resposta para você, para ser provocado dentro de você. Então, eu combinaria o conteúdo digital, que muitas vezes está veiculado aí em Instagram, enfim. Post patrocinado, publicidade. Exatamente. Google. Com essa parte mais técnica, mais pragmática, que é aquilo que te entrega um LinkedIn, por exemplo. Eu combinaria isso para entender, puxa, esse cara ou essa pessoa eu quero arriscar, ela tem alguns componentes aqui da mescla de perfil e como ele está trilhando a carreira que me chamam a atenção, para eu entender se isso faz fit com aquilo que eu estou buscando. Uhum. Muito bom. Anotaram a dica aí? Dica boa, dica compartilhada. Wagner, você já falou sobre o começo de carreira, você é mentor, e agora a pergunta que eu vou fazer para você é mais voltada para quem já tem experiência, para quem já está dentro do mercado, do universo corporativo e quer uma ascensão. O dinheiro ainda é o principal atrativo para essas pessoas? Sim ou não? E além do dinheiro, quais são as outras atrações mais importantes para atrair um talento para uma vaga nesse contexto? Você está dizendo pacote de benefícios, né? Sim. Pacote, tá. Eu ia perguntar isso também. Eu vejo que o dinheiro, propriamente dito, já faz um tempo que não é o mais importante. Tá? Eu vejo que o dinheiro, ele, de novo, se você está numa empresa, né, num porte onde você consegue entender que a sua carreira ela está sendo bem remunerada, porque hoje a gente tem ferramentas de mercado, de hunting, que você percebe
se aquela empresa remunera dentro da faixa, se é um outlier, se está um pouco posicionado para baixo. Então, estou passando por essa etapa. Eu vejo que o dinheiro ele não é a parte primordial pelo seguinte: o dinheiro ele não tem nada a ver com o engajamento, porque o dinheiro é uma satisfação momentânea. Engajamento é muito além. Até fazendo analogia com marketing, o engajamento é aquilo que vai te fidelizar num produto. Não é aquilo que vai fazer você gerar experimentação. Porque às vezes você pode gerar uma experimentação por uma oferta, enfim, por qualquer coisa, e aquilo pode não ser bom. Na carreira também é assim. Eu vejo que o dinheiro ele está muito mais atrelado a uma satisfação momentânea, até porque a gente, como consumidor, a gente se adapta muito rápido àquilo que a gente ganha, né? Ou a gente corrige ou a gente altera o nosso padrão de vida. Eu vejo que um ambiente que te traz liberdade para você ser protagonista, para você poder fazer ofertas, sugestões, poder se desenvolver, ele é um ambiente que, combinado com um pacote de benefícios que seja justo e ok, vai fazer uma pessoa querer ficar. E vai fazer uma pessoa querer se dedicar um pouco mais, suar a camisa. Invariavelmente, os ambientes corporativos mais modernos, principalmente, eles são muito menos hierárquicos do que na nossa época. Então, ele é muito mais funcional. E ele pode trazer notoriedade para uma pessoa independente do cargo que ela tenha. E eu vejo que isso é um divisor de águas, isso faz a diferença hoje em dia. Porque tem gente que, e talvez a maioria, ela não está buscando uma ascensão financeira, porque ela entende que isso vai ser uma consequência da onde ela conseguir se estabelecer e se estabelecer bem, que é uma combinação de geração de resultado, influência, conexão com as pessoas certas. Então eu vejo que o salário ele acaba ficando secundário nessa matriz, tá? Então o pacote de benefícios é mais importante. E o ambiente que ele tá. Exatamente, até porque foi dito aqui, e a gente explorou um tema super polêmico, por exemplo, do modelo de trabalho. Então, e talvez nem todo mundo faça essa conta, mas o modelo de trabalho híbrido ou 100% remoto, ele é sim uma parcela do seu salário. Muito grande. Claro. Exatamente. Exatamente. Então, e é uma parcela que também pode te gerar outras coisas além do benefício financeiro. Então, por exemplo, tem gente que, às vezes, por uma questão particular, uma restrição alimentar, ela prefere comer a própria comida e ela não gosta de levar marmita. Não sei, pode ser que eu estou falando um absurdo. Mas o modelo híbrido, o modelo remoto, ele te garante em dias onde você vai ser o seu Masterchef. Né? Ou alguém da tua confiança vai ser o seu Masterchef. E você vai comer bem e não vai passar mal. Exatamente. Então, assim, o mundo ele tá bem mudado, né? Então, são características que fazem as pessoas pensarem também diferente naquilo Nossa, que... eu voltei 25 anos quando eu entrei no meu primeiro emprego, que eu não estava preocupada com o salário, com alguns benefícios, mas eu me preocupava com o que eu ia comer. Eu me preocupava porque eu trabalhava num hotel 5 estrelas, gente, vocês não têm noção. Era muito louco. Quem trabalha em hotel, come à vontade no hotel? Não come à vontade, come no refeitório, mas eu achava que eu comia no restaurante. Eu achava que eu ia comer ostra, entendeu? E eu falei, não. Mas eu me lembro que eu falei, nossa, eu vou comer muito bem aqui. E aí não é bem essa realidade, né? Claro. É outra realidade. Mas enfim, mas eu voltei 25 anos ali, ó, na marmita. Eu tenho mais uma última pergunta. Não sei se é a última, mas enfim. É comum você, que tá no mercado de RH, ver as pessoas migrarem de CLT para autônomo ou o inverso? O que é mais comum? Olha, essa é uma pergunta curiosa, né? Eu vejo que é muito mais comum as pessoas migrarem do CLT para o autônomo, mas eu estou percebendo um viés que está ficando cada vez mais comum do CLT não se desapegar desse modelo, e é óbvio que desde que não haja um conflito de interesse, ele colocar um pé, né, sustentando um plano B no modelo autônomo, com uma empresa própria, com alguma outra coisa
distante do que ele faz no regime CLT, mas que garanta ou uma complementação, De receita. ou muitas vezes preencher esse desenvolvimento humano que a pessoa adquiriu algumas habilidades ali no mundo corporativo e ela quer vivenciar isso numa carreira solo, numa questão dela e empreender. Eu tô vendo que isso é muito comum. Até porque o mundo corporativo tem prazos de validade, né? Exatamente. Você chega numa determinada idade que você tá fora, querendo ou não querendo. E quando você é dono do próprio negócio, não tem idade para parar. É quando você realmente quiser parar. Então, acho que levar em paralelo também é o plano B da aposentadoria, vamos chamar assim, né? Porque o mundo corporativo, uma hora você tem que sair, não tem jeito. Exatamente. Eu concordo bastante com isso. E assim, o Brasil ainda é um país bastante burocrático. É um país onde o Estado ele acaba inferindo algumas regras que tem horas que deixam os empregadores ali numa saia justa, né? Ver o quão polêmico é o 6x1, né? Essa questão toda. E um país que precisa de produtividade, né? E as pessoas que são mais produtivas, fazendo aquilo que gosta, elas acabam gerando um ambiente muito mais positivo para a economia. Né? Uma pessoa que faz que gosta, que tem uma complementação, ela acaba sendo um consumidor, sendo um consumidor muito mais frequente, um consumidor muito mais, fazendo a economia girar num sentido mais positivo. Então, eu vejo que isso é uma saída que tem sido bastante explorada, né? Quando comparado a esse passado, que as carreiras eram muito tradicionais, as pessoas se aposentavam. Entrava na empresa, passava a vida e se aposentava. E muitas vezes as pessoas nem se preparavam para uma aposentadoria, né? Porque é algo também que é super emblemático, principalmente para níveis até altos na organização. Às vezes as pessoas se aposentam ainda com muito a entregar, né? Com o intelecto super preservado ali, e acabam se vendo refém, né, e não conseguem vivenciar uma aposentadoria bacana, né, então eu vejo que o mundo, essa questão de você fazer o plano A e o plano B, ele também ajuda para uma aterrissagem mais tranquila nessa idade mais sênior, né, da vida. Verdade. Adorei. Eu também adorei. Ele é inteligente, hein? Ele é CDF igual você, sabe? Só o óculos que dá essa impressão. Só óculos. Eu esqueci o meu, sabe, hoje. Bom, Wagner, quero agradecer você por compartilhar com a gente a sua vivência, a sua experiência corporativa, essas informações super valiosas, compartilhando com a gente, com as pessoas que nos acompanham no YouTube. Comentem, se inscrevam no canal. Deem like. Deem like, encaminhem para quem vocês acham que essa informação vai ser, que esse conteúdo vai ser útil. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.